ou é salvo ou não é salvo. Ou está preparado ou não está. Não tem essa história. Primeira vinda e a segunda vinda. A primeira vinda já teve. Foi lá, o Messias foi até crucificado. Agora ele vem novamente para buscar a sua noiva, a sua igreja, eu, você. E a carta continua. Ele falou das virgens, aí a parábola dos talentos. Continua a carta. Leia o restante. E continua. O último julgamento. Vamos ler aqui, ó, no 31. No 25, 31. Mateus 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, viu que já está falando da sua glória. Depois que teve a tribulação, que nós fomos perseguidos, que nós tivemos que fugir para os montes, que as grávidas, que as que estavam amamentando, foi pior, e já passou. E o céu se escureceu, o sol não deu luz, a lua sangue, e foi acontecendo, e foi que veio o Filho do Homem. Aí após o Filho do Homem, aí ele dá o exemplo, olha, vê tudo isso? Deu exemplo da figueira, deu exemplo de Noé, deu exemplo das virgens, e ele continua a carta falando sobre o assunto sobre a sua vinda. Aí continua, vamos ler aqui no 31, 25, 31 em Mateus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e serão reunidas à sua presença todas as nações. Viu? E vai acontecendo, ele vai narrando. Agora a conclusão da carta, né? Esse aqui é o corpo, né, amor? É o corpo. Agora olha a conclusão. A conclusão, engraçado, olha só, essas epígrafos, esses capítulos separando a história, a carta, em pedacinho para você contar a história que você quiser. Olha onde é que essa carta termina realmente, onde essa história. Aqui, no 26, começa a ler, 26. Quando Jesus terminou essas palavras todas, disse os discípulos, sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Percebe? Percebe agora? Começou do 26 aqui, parece que é uma outra história. Quando Jesus terminou essas palavras, que palavras? A palavra que ele respondeu sobre a pergunta do Messias, sobre a pergunta dos discípulos, perguntando quando, o que sucederá, o que vai acontecer antes da sua vinda. E ele respondeu tudo isso. Agora eu pergunto, por que no site da Assembleia de Deus Online não deu essas passagens? A passagem tipo Mateus 24, do 3 até o 26, capítulo 1. Nada. Cadê? As referências. 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículos 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 54. Apocalipse 20, versículo 4. Zacarias, capítulo 2, versículo 5. E Judas 14. Contando só a parte, só aquela partezinha pequenininha, isolado, que realmente ele fala sobre a vida, essas outras passagens, mas é assim, fala outros assuntos. Olha, irmão, permanecer nisso, porque naquele dia o Messias vem buscar a sua igreja, e relata esse pedaço. Não fala se é antes ou depois da tribulação, não tem tempo e espaço. O que é diferente em Mateus, em Marcos, em Lucas. Leia Marcos, Lucas, sobre a respeito deste assunto da sua vinda, lendo a carta toda, do início
até o fim, não se preocupando com epígrafo, não se preocupando com capítulos. Já estão quantos minutos? Não se preocupando com nada. Vamos ficar 3, me fale, por favor. Perceba isso, e você não será enganado. Agora, por que estão enganando? Por que estão dizendo isso? Sabe por quê, irmã? Você vai perceber que eu estou falando não é asneira, não é besteira, é o que está escrito. Se você me acompanhou todo esse vídeo, você verá que é isso que está escrito. Leia, desliga agora esse DVD se você quiser e releia, pense, medite, veja a história, entre na história. É só interpretação. A escritura, a Bíblia, né, que está na Bíblia, ela é uma carta direta para você. É como se fosse um parente falando algo para você. Você não precisa de algo assim, de estar em espírito de oração, em espírito, sabe, jejuar 3 dias, 3 noites, para poder ler a escritura para você. O Criador não escreveu para nós uma carta, aliás, ele escreveu uma carta para que todos entendam. Todos aqueles que saibam ler, né, pelo menos. E até aquelas pessoas que não sabem ler, chega assim com o fulano. Lembra? Eu já ouvi história assim. Fulana, escreve uma carta para mim aí. Aí a fulana escrevia. Ah, papel, todo jeito. Olha, fulano, chegou uma carta para mim do fulano de tal, mas eu não sei ler porque eu sou analfabeto. Lê para mim. Aí a pessoa vai ler. Fulana Maria, estamos bem aqui na cidade. Estamos passando, e vai contando toda a história. É a mesma coisa. O Criador não ia escrever nada que nós não entendêssemos. Não é muito estranho que um pregador na sua igreja chegue e diga assim: olha, o Criador me deu uma mensagem, mas deu uma mensagem só para ele, e no final das contas é só para tirar dinheiro, é só para dizer você é bênção, só para dizer você é assim, mas se você não fizer assim, você não será abençoado. Se você não jejuar, se você não pagar dízimo e oferta. Mas olha, o Criador me deu uma nova mensagem. Mas só dá mensagem para esse tipo de pessoas e para você não? Que Criador é esse que faz acepção de pessoas? É só ler. É como se fosse uma carta. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E a conclusão está aqui. Mateus 26, já lá no 26. Começou aqui, olha, 24 começou o seguinte. Começou em 24. Jesus saiu do templo, afastou os discípulos, alcançaram. Aí no 3 diz assim: estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhes em particular: dize-nos, quando vai ser isso? Qual o sinal da tua vinda e do fim desta época? Conclusão. Já viu a introdução. A conclusão nós falamos. E olha, no 26, capítulo 1. Quando Jesus terminou essas palavras, qual palavras? Todas as palavras. O julgamento, sobre a vinda dele, a tribulação. Foi quando terminou. E foi continuando. Quando Jesus terminou essas palavras, todos os discípulos e disse: sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Pronto. Para falar a verdade, a história continua sobre isso. Mas a respeito da tribulação, se é antes ou depois, eles já disseram tudo isso aqui antes. Agora o que vai falar o restante, vai falar que ele já é outra história. Tá, amados? Leia. Comece do capítulo 24 e vai até o 26. Até o final do 25. Entre na história. Perceba que a tribulação a sua igreja vai ter que passar.
E você vai ter que se preparar. Você vai ter que ter provisões para passar nessa época. E digo mais, você vai ver este vídeo e daqui a 15 anos vai rever de novo e vai lembrar as palavras que disse. Dentro de 15, 20 anos, o antimessias vai se manifestar. Está tudo preparado. Veja, as guerras, a Síria, Egito, tudo isso é regra de 3. Você já ouviu falar sobre regra de 3? Pesquise, né? Tem pessoas que falam melhor do que isso, melhor do que eu sobre isso. Regra de 3. Está a regra de 3 para o antimessias, para o anticristo, como você conhece. Perceba que tudo isso que estão falando, que a tribulação, que a igreja não vai passar pela tribulação, isso é para você, para enganar você, para você não se preparar para isso. É para você receber o bom, o melhor desta terra. Perceba, eu amo vocês, irmão, e eu me preocupo com vocês, eu me preocupo com a minha família. Eu estou me preparando sim para a grande tribulação, porque a Escritura falou, a Escritura está falando sobre isso. Nós iremos passar. E você, o seu filho, a sua família, as pessoas que você ama, estão mentindo para você, para que você seja enganado, para que você imagine que a igreja não vai passar a tribulação e que você vai receber o chip, a marca da besta, achando que isso é tecnologia. Mas esse assunto eu vou entrar no próximo vídeo. Obrigado e até mais. Aqui quem fala é Eric Rios, do canal Eric Direto ao Ponto. Obrigado.